A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Crescendo com a Bíblia. E nós voltamos na continuação da série de estudos da Teologia Sistemática com o tema Antropologia Bíblica. Essa é a nossa segunda aula. Para aquele que não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora, bacharel em Teologia com pós-graduação em Novo Testamento. Espero que você goste da aula de hoje. Se você gostar, se inscreva, aperte o sininho para você ser notificado das próximas aulas e se você quiser também pode dar aí o joinha para estar ajudando o nosso canal a crescer e ajudar mais pessoas. Também pode compartilhar com aquele que você sabe que gosta de teologia, da boa teologia, isso mesmo, porque tem muito tipo de teologia por aí. Mas a que nós estamos entregando aqui no nosso canal, ela é bíblica, pode acreditar. Hoje é a nossa segunda aula, e lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre Charles Darwin, em que a gente depois ia retornar um pouquinho mais sobre o tema? Eu posso até depois deixar aí nos comentários e no link fixado, eu posso estar falando para vocês sobre um filme muito bacana que tem sobre a história de Charles Darwin, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou falar um pouquinho, de forma bem rápida e resumida, sobre a teoria da evolução. Não é o nosso foco, como eu falei na aula passada. O nosso foco é a antropologia bíblica. A antropologia de Charles Darwin é conhecida como antropologia biológica ou antropologia natural. Vamos ver? Ele diz assim: segundo Darwin, no seu livro A Origem das Espécies, todos os seres orgânicos que sempre existiram sobre a Terra podem ter se originado de uma única forma primordial. Charles Darwin acreditava que tudo veio da água, começando com uma ameba, uma pequena bactéria ali, e ela foi evoluindo durante muito tempo. E ele acredita que tudo veio de uma única forma primordial. O meio ambiente seleciona os seres mais aptos e elimina os menos dotados. Isso é a evolução por meio da seleção natural. Ele diz no seu livro que depois que o homem inicia-se como uma única forma, como uma ameba, e vai se desenvolvendo e vai passando de uma forma para outra, parecido com o que acontece com o sapo. O sapo, os ovos parecem ovos de peixe. E realmente, quando o sapo ainda está no formato de girino, tem pessoas até que se confundem e pensam que é peixe. Aí daqui a pouco, aquele girino tá saindo o quê? Umas perninhas lá. E aí, ele depois sai da água e passa para a terra. Então, perceba que é uma evolução. Charles Darwin faz todo assim, esse trabalho de campo de pesquisa, observando a natureza. E aí ele, por causa disso, ele determinou que tudo vamos dizer assim, no nosso planeta aconteceu dessa mesma forma. Assim como na natureza, assim também no homem. Era o que ele acreditava. Nós respeitamos quem acredita. É uma teoria, nunca foi provada, mas há quem acredite. E ele diz que nessa evolução aconteceu também a seleção natural. O que é isso? A seleção natural é quando as espécies conseguem se adaptar às situações do clima, do meio ambiente. Alguns acabavam sendo eliminados, por exemplo, por uma seca muito prolongada, ou um gelo, um frio muito prolongado. O que resistia, o que se adaptava e resistia àquele momento adverso, àquela situação, esse evoluía na sua espécie, enquanto que os demais que morriam haviam sido selecionados porque eram mais fracos. Os organismos que sobrevivem transmitem suas características genéticas aos seus descendentes, facilitando a próxima geração a sobreviver. É o que ele diz na sua teoria da evolução das espécies. Aquela geração que sobrevivia, ela passava para os seus descendentes, através do seu DNA, códigos fortes para que a próxima geração fosse mais forte, mais inteligente e mais resistente. O auge dessa teoria é a afirmação de que o homem e os animais, em geral,
possuem um princípio comum. É o auge da teoria da evolução. Quem nunca ouviu falar, né? Que nós viemos do macaco. Homem e os animais são uma somatória de mutações sofridas no decorrer dos milênios. Essa é a teoria da espécie de Charles Darwin. Para Darwin, o homem se originou por meio de um processo lento de evolução, indo de formas mais simples a formas mais complexas, tornando-se o que é hoje. Percebeu que resumi, bem resumido mesmo. Se você quiser saber mais, basta você pesquisar na internet, que tem de tudo, inclusive até muitos filmes contando a história de Charles Darwin. Mas aqui é só para você ter uma ideia, uma base do que é a teoria de Charles Darwin. Que o que mais, vamos dizer assim, mexeu com ele foi ele observar a natureza e saber que na natureza existe evolução. Então ele somou, ele juntou as duas coisas e ele acreditava verdadeiramente que o homem, nesse estado que ele está hoje, anteriormente, ele deveria ter sido outra coisa. Ele não acreditava que o nosso Deus Todo-Poderoso já fez o homem assim como ele é. Espero que você creia na criação. A crença da criação, ao meu ver, é a crença mais verdadeira e completa. Mas respeito quem acredita na teoria da evolução. Amém? Vamos para o próximo? Nós vamos falar agora, nesta aula, sobre a tricotomia do homem. Nossa, quem nunca ouviu falar na tricotomia do homem? Existe até algumas denominações que não creem na tricotomia, creem na dicotomia. Não tem problema, viu? Não importa se você crê na tricotomia ou na dicotomia. O importante é que você seja salvo em Jesus Cristo. E essa crença da tricotomia ou dicotomia não interfere na salvação, para a glória de Deus. A teoria, ou melhor, a crença na tricotomia é de que o homem foi feito com corpo, alma e espírito. Na dicotomia, os que acreditam dessa forma, acreditam que alma e espírito são a mesma coisa. Então, o homem é só corpo e alma, ou corpo e espírito barra alma, ou corpo e alma barra espírito. Vamos colocar assim. Mas no livro do Gênesis, no seu capítulo 2 e o versículo 7, nós temos 3 palavras que nos ajudam a identificar ali as 3 formas. A tricotomia. Diz assim: formou Deus o homem do pó da terra. Aí já está o quê? O corpo. Soprou em suas narinas o fôlego da vida. Aí já está o espírito. Passou a ser alma vivente. Aí está a alma. Interessante, não é? Formou o corpo, soprou o espírito e passou a ser uma alma. Eu gosto muito desse tema. O apóstolo Paulo e o escritor aos Hebreus confirmam que o homem é constituído por essas 3 partes. Cada um destaca algo especial dentro desta, vamos dizer assim, especial na sua declaração. Tanto o apóstolo Paulo, quando ele declara que o homem é corpo, alma e espírito, ele traz uma informação especial, ele destaca algo especial na sua declaração, quanto o escritor aos Hebreus, quando ele também fala do corpo, da alma e do espírito, ele também traz uma revelação especial dentro da sua declaração. Vamos começar pelo apóstolo Paulo. Está na primeira carta do apóstolo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 5 e versículo 23. Você pode estar conferindo aí. Diz assim: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente santificados para a volta do Senhor Jesus. Que lindo, não é? Glória a Deus. Qual é a parte aí que eu quero que você observe com relação a vamos dizer, esse destaque, essa revelação? Paulo começa com o mais importante.
para o menos importante. Como ele está se referindo à santificação, perceba que ele começa de dentro para fora. Ele diz que todo o vosso espírito, depois alma e só por último corpo sejam plenamente santificados. Que lindo, não é? Nós glorificamos a Deus por isso, porque quando se refere à santificação, não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque eu posso muito bem, por fora, me vestir como alguém que está se santificando. Porém, por dentro, eu não ser santo coisa nenhuma. A palavra santo significa separado. Separado do quê? É algo que foi consagrado, mas consagrado a quem? Então, separado é separado do pecado. Consagrado é consagrado a Deus. Todos nós que aceitamos Jesus como seu Senhor e Salvador, fomos separados do pecado e consagrados a Deus. Isso é ser santo. E essa santidade começa de dentro para fora. Primeiro você é salvo e regenerado no seu espírito e alma, e isso se reflete no seu corpo através da sua conduta, das suas vestes, da sua maneira de viver. Deu para entender? Pegou? Muito bem, se tiverem dúvidas, pode colocar nos comentários, tá bom? O segundo texto é o escritor aos Hebreus, no seu capítulo 4, e o versículo é o 12, que diz assim: a palavra de Deus é como uma espada bem afiada, de 2 gumes, e mais penetrante. Diz aqui a palavra que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Como esta palavra é incrível, porque o escritor ele faz uma comparação. Assim como as juntas são a parte espessa, dura e externa do osso, a medula é a parte suave e frágil e interna do osso. Assim é a alma e o espírito, unidos e inseparáveis, mas distintos. O que isso significa? Quando o escritor diz que a palavra de Deus consegue chegar, penetrar até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, ele faz uma comparação. Ele diz assim: a junta é o osso, a medula é o que fica dentro do osso. Porém, tem como separar, mas não podem viver separados. Eles são unidos, inseparáveis. Se eu tiro um pouco da medula óssea, o corpo precisa produzir mais, porque o osso não pode ficar sem medula. A mesma coisa ele fala é que existe uma divisão da alma e do espírito. A alma é uma coisa, o espírito é outra. Porém, eles estão unidos, inseparáveis. Um não pode viver sem o outro. Não é legal isso? É muito importante a gente saber que existe verdadeiramente a tricotomia do homem. Porém, assim como eu falei no início, tem pessoas que acreditam apenas na dicotomia, que alma e espírito é a mesma coisa, por causa dessa união e essa forma inseparável da alma e do espírito. Mas são diferentes. A alma é uma coisa e o espírito é outra. E nós vamos agora para o próximo passo, que é justamente saber o que cada um deles é. Vamos começar pelo corpo. O corpo. A Bíblia declara que Deus fez o homem do pó da terra, e isso está no livro do Gênesis, no seu capítulo 2, versículo 7. A ciência afirma que o corpo humano é constituído de vários elementos químicos terrígenos, tais como, esses elementos são numerados como cálcio, carbono, cloro, flúor, hidrogênio, tintura de iodo, ferro, magnésio, manganês, nitrogênio,
oxigênio, fósforo, potássio, silicone, sódio e sulfur. Olha isso, todos esses elementos químicos que existem na Terra também existem no corpo humano. Somos ou não somos feitos do pó da terra? O corpo também é conhecido na Bíblia como casa ou tabernáculo, porque o corpo é interpretado na Bíblia como a morada da alma. Isso está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1, também na segunda carta de Pedro, no seu capítulo 1, versículo 13 e 14, e é chamado, nosso corpo é chamado de templo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, porque o nosso corpo, além de ser a nossa casa, nós a alma, o nosso corpo ser a casa da alma, ela também, o corpo também é templo do Espírito Santo, porque quando você aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E por isso que Paulo diz que o nosso corpo é templo, é morada sagrada de Deus. Que lindo, não é? São nomes dados ao corpo. Por isso que você deve cuidar bem do seu corpo. Nesse texto de Coríntios mesmo, ele diz que aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Isso significa que você não deve maltratar o seu corpo. Você não deve deixar seu corpo passar por nenhum tipo de tortura. Nós vamos falar na nossa próxima matéria sobre hamartiologia, sobre pessoas que infligem, se autoflagelam. Isso é um pecado. Você não pode se cortar, se ferir. Você não pode tirar sua própria vida. Tudo isso é você estar destruindo o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Pessoas que usam drogas, que bebem, que fumam, estão destruindo da mesma forma este templo. Precisa despertar, porque quem destrói o templo, Deus o destruirá. E olha que eu estou falando de pessoas, aí você pode dizer assim, você pode falar comigo, contestar e dizer assim, mas professora, quem vive numa conduta como essa, são pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador, então o Espírito Santo não habita nela. Ainda assim, Deus irá punir quem, vamos dizer assim, quem não valorizar o corpo lindo e maravilhoso que Deus fez para você. Porque somos a imagem e semelhança dele. Ele nos deu esse corpo, ele nos fez. Os 5 sentidos são a maneira que a alma se relaciona com o mundo criado através do corpo. Nós, que somos a alma, nós conseguimos acessar o mundo criado através do corpo e dos 5 sentidos. É a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Esses são, por assim dizer, as qualidades ou as características do corpo. Vamos para a alma? A alma é aquele princípio inteligente e vivificante que anima o corpo. Usando os sentidos físicos como seus agentes na exploração das coisas materiais, e os órgãos do corpo para expressar e comunicar-se com o mundo exterior. É como eu falei, nós que somos a alma, nos utilizamos do corpo para experimentar o mundo criado. A alma não cessa de existir após a morte do corpo. A imagem e semelhança de Deus no homem se refere à sua parte imaterial, composta de alma e espírito. É isso mesmo, não sei se você crê dessa maneira, mas a Bíblia deixa muito claro que mesmo após a morte do corpo, a alma continua viva. A alma, ela é imortal, juntamente com o espírito. Essa é a parte que nós herdamos do nosso Deus. É o que nos faz imagem e semelhança dele. É nós sermos seres espirituais. Quais são as faculdades da alma? Intelecto, vontade e sentimento. O intelecto é a parte da alma que pensa, raciocina, decide, julga
e conhece. A vontade é a aptidão da alma de fazer escolhas. E os sentimentos é o que a alma sente: alegria, tristeza, amor, ódio. Estas são as faculdades da alma. Ou seja, a alma é você, meu irmão e minha irmã. Você é a sua alma. Eu sei que tem um salmo de Davi que ele conversa com a alma dele, como se ele fosse uma terceira pessoa. Ele diz: por que te entristeces, ó minha alma, e te afliges dentro de mim? Ele está tendo uma conversa com ele mesmo, no seu intelecto, falando com os seus sentimentos. Ele não estava bem, ele faz ali uma consulta psicológica com a sua própria alma, dizendo: por que você está tão triste? Por que você está tão angustiada? Espere em Deus, Ele é poderoso para te ajudar. Vamos para o próximo, que nós não queremos ser muito demorados na nossa aula, para não ficar muito longo o nosso vídeo. O último que nós vamos falar é sobre o espírito. O espírito do homem é aquilo que o faz diferente de todas as demais coisas criadas. Deus soprou o espírito de vida no corpo do homem. Ele passou a ser alma vivente. Assim, alma e espírito constituem a parte imaterial do homem. Eu ia dizer alma barra espírito. Quando o espírito do homem se torna morada do Espírito de Deus, isso está lá em Romanos 8,16, você vê uma comunicação do Espírito de Deus com o Espírito do homem. Lá em Romanos 8,16 diz assim, que o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem de que ele é filho de Deus. O espírito humano representa a natureza suprema do homem. Rege a qualidade do seu caráter, é a consciência, o seu juízo. O que eu estou dizendo? Que o espírito possui uma faculdade, ou seja, ele possui uma função no homem, que é a função de ser a sua consciência, o seu juízo. O espírito rege o caráter do homem. O espírito o ajuda a se aproximar de Deus. Aquilo que dominar o espírito do homem vai tornar, vamos dizer assim, vai se tornar o atributo do seu caráter. O que é isso que eu estou dizendo? Existe, principalmente para o salvo em Cristo, uma batalha entre a carne e o espírito. O espírito busca Deus e quer que a alma busque a Deus. A carne, ela está sujeita aos desejos e concupiscências desta terra, e ela vai desejar coisas desta terra, enquanto o espírito deseja as coisas do céu. Eles vão estar sempre em batalha entre si, obras da carne, obras do espírito. Porém, existe já um ditado, dizem até que veio não lembro agora qual é o pai da fé que falou sobre isso, fugiu agora da memória, que dizia assim, que o animal que você alimentar mais, esse vai vencer. Então, se eu não deixar o meu espírito bem alimentado, esse meu espírito, infelizmente, vai ser contaminado. E aí você vê de vez em quando na Bíblia textos como Provérbios 16, 18, que fala do espírito altivo, que é o espírito orgulhoso. Lá em Isaías 57, 15, o espírito abatido, que é quando você está passando por algum tipo de luta e seu espírito se abate. Mateus 5, 3 fala do pobre de espírito, aí já está falando de um espírito humilde. Então, dependendo de como for, se você alimentar mais a parte espiritual, esse espírito vai reger o seu caráter, vai reger as suas decisões. Isso eu estou falando você, alma, porque o espírito habita dentro da alma. Mas se você alimentar mais a sua parte carnal, você vai deixar de dar ouvidos ao seu espírito, que é a sua consciência, o seu juízo. Deu para entender? Deu para pegar?
Caso você tenha ficado com alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer em te responder. Não deixa de assistir a próxima aula, uma vai completando a outra, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz e até a próxima aula.